Maranata! Eu sou Daniel e vamos falar sobre cerimônias e civismo no Clube dos Desbravadores. Você já se perguntou qual a importância disso dentro do clube? Vamos lá. Você se preparou, você estudou, você separou o material, conversou com pessoas para que pudesse participar da atividade do clube e quando chega o dia tão esperado, você precisa mostrar para o seu desbravador que aquela atividade não é uma coisa que ele faz no seu dia a dia corriqueiramente. E é por esse motivo que nós iniciamos e encerramos as nossas atividades de maneira formal, para que o desbravador possa ter em mente de que aquela atividade é diferenciada das atividades durante a semana. Então, se prepare e participe juntamente com a sua diretoria. Cerimônias criativas. Apesar da cerimônia seguir assim um certo padrão, início, meio e fim, eu quero desafiar a você a tornar essas atividades interessantes e variadas. Abuse de sua criatividade, procure novas ideias para que você não caia na rotina e torne esses momentos agradáveis e prazerosos para você e também para os seus desbravadores. Para nós encerrarmos essa parte do porquê das cerimônias dentro do Clube dos Bravadores, eu quero que você se lembre de três coisas. Uma cerimônia ela deve ser simples, digna e breve. Você pode sim fazer atividades mais elaboradas com o seu clube, mas lembre-se, a simplicidade é o melhor caminho a ser seguido. Todos que forem participar devem ser tratados de modo digno, então não despreze aquele desbravador que está no início ou que tem vergonha e timidez de participar. Lembre-se de torná-lo digno naquele momento, porque ele é digno do nosso Criador. E a brevidade deve o quê? Pautar as nossas reuniões tanto no início como no final, porque o que é mais importante é aquilo que foi preparado para aquele dia. Cerimônias do clube. Das várias atividades que realizamos com o Clube dos Bravadores, as nossas reuniões regulares devem iniciar com a cerimônia de abertura e encerrar com a cerimônia de encerramento. Entre as cerimônias especiais que realizamos com o Clube dos Bravadores, queremos ressaltar algumas, para você não esquecer: a admissão de lenço, a festa batismal e também a investidura de classes. As cerimônias especiais nada mais são do que reconhecimento do mérito do seu desbravador, por ter empenhado, por ter estudado, por ter participado das atividades, e dessa maneira ele pode ser o que? Reconhecido diante de todo o clube e diante também de toda a nossa sociedade, juntamente com os pais, com as nossas autoridades, reconhecer o esforço, o empenho de cada um deles. Então é necessário que você faça uma bela festa de admissão de lenço, uma bela festa de batismo para que o seu desbravador possa receber o PIN de batismo, uma bela festa de honra, onde ele vai poder receber, quem sabe, o PIN de boa conduta para aqueles que realmente mereceram e se esforçaram para tal, mas também o que? O reconhecimento da feitura das classes, certo? Eu quero falar para você aqui que não existe o que é investidura de especialidade, mas dentro que das atividades de classe, o desbravador vai poder o que realizar várias especialidades. E aí sim, com a classe completa, ele pode receber também o que? A insígnia de sua classe. E também quero falar para você de não esquecer de valorizar as pessoas que estão aqui empenhadas em carregar o clube juntamente com você. Os seus instrutores, os seus conselheiros, os seus diretores associados, inclusive você também, diretor, para que você possa lembrar que todos nós precisamos ser reconhecidos. E nas cerimônias especiais é o momento exato para você fazer as homenagens devidas às pessoas que participaram juntamente com você e carregaram até aquele momento que as atividades do clube. Se você quiser acertar, você vai ter que se preparar antes. Então vamos lá. Ei, você já assistiu um daqueles filmes americanos de casamentos, aonde as pessoas se preparam e fazem os ensaios para que a cerimônia possa acontecer de maneira apropriada e na hora certa? Então, com o Clube dos Bravadores não é diferente. Dentro das nossas cerimônias é preciso haver também o preparo, é preciso haver um ensaio. Então, se prepare, pegue o seu desbravador, passe com ele as partes que ele vai ter que fazer, não somente o desbravador, mas também a sua diretoria, o que cada um vai fazer e as suas partes responsáveis.
Lembre-se que ao fazer isso, você também vai ter que preparar o material que vai ser utilizado, como, por exemplo, alguns textos que podem ser lidos pelos seus desbravadores ou pelo pessoal da sua diretoria. Então, prepare-se, separe o material e bom trabalho. Não esqueça também de convidar as autoridades para participarem. Quem são as autoridades, você vai me perguntar? São os líderes da nossa igreja, são os pais dos nossos desbravadores, são líderes também o que de nossa sociedade que também podem e devem ser convidados a participar. Se o seu clube o que vale a pena ser seguido, se o seu clube vale a pena o que ser participado, então essas pessoas devem ser convidadas a prestigiarem as suas cerimônias de honra para os seus desbravadores. Ainda dentro da preparação, eu quero falar para vocês que é necessário que você providencie o que os materiais que vão ser o que distribuídos, como os prêmios para os seus desbravadores. Numa cerimônia de lenço não pode faltar o lenço, não pode faltar o arganel, é claro, você vai pensar nisso. Mas algumas pessoas acabam que se esquecendo das coisas mais simples, porque ficam preocupados que com coisas mais elaboradas. Uma cerimônia de batismo providencia o que? Os pins para os seus batizandos receberem. Numa cerimônia o que? De investidura, é necessário que você esteja com todas as classes e todas as especialidades que o seu desbravador vai receber. E uma última coisa, nunca apresse a cerimônia para o que? Acabar. Também o que? Não tente amputar a sua cerimônia em algumas partes. Siga o seu cronograma, porque se você ensaiou, se você se preparou, tudo vai dar certo e tudo vai sair conforme aquilo que foi combinado. Então, não apresse a cerimônia. Lembre-se, a cerimônia ela precisa ser digna, breve, mas digna. Vamos falar um pouco agora sobre civismo no Clube de Desbravadores. 3 grandes princípios devem reger o caráter do desbravador, não somente do desbravador, mas de cada um de nós. Devem ser a ordem, a disciplina e a união. E como que nós alcançamos isso? Através do que? Da prática do civismo. O civismo nos ensina a sermos o que? Cidadãos. O civismo nos ensina a respeitarmos as nossas autoridades. O civismo nos ensina a amarmos a nossa pátria. A ordem unida é uma maneira de você desenvolver esses 3 traços de caráter no seu desbravador. Como o próprio nome já diz, da atividade, ordem unida, onde eles vão estar executando um comando, certo? Obedecendo dessa maneira, se tornando pessoas mais disciplinadas, porque eles vão ter que aprender a ouvir e executar aquilo que está sendo pedido para eles, de maneira unida, onde todos estarão executando o mesmo comando. Então, a prática da ordem unida dentro do Clube dos Bravadores é importante para que você possa desenvolver esses traços de caráter no seu desbravador. Vamos falar agora, nesse momento, um pouco sobre o uso de bandeiras dentro do Clube dos Bravadores. Algumas coisas que nós vamos passar para vocês, meus queridos, está dentro do Manual Administrativo dos Desbravadores. Então, não é palavra minha, mas é uma comissão de pessoas envolvida com o Clube dos Bravadores, certo? Que desenvolveram esse manual e passaram como orientação para que nós possamos seguir. Então, se você ainda não tem, adquira-o para que você possa se basear o seu clube em cima daquilo que vem das nossas direções do mais alto patamar para cada um de nós. Então vamos falar um pouquinho sobre o uso correto das bandeiras dentro do nosso clube. A primeira coisa que o manual nos ensina é que só pode haver o hasteamento de bandeiras se a bandeira nacional estiver fazendo parte. Ou seja, eu não posso hastear outro tipo de bandeira que se não tiver a presença da bandeira nacional. Posso hastear a desbravadores, posso hastear a bandeira da nossa cidade, do nosso estado, mas é imprescindível que a bandeira nacional faça parte. Então, é necessário que você adquira as bandeiras. Você pode falar assim, mas é muito caro, mas você pode o quê? Conseguir um dinheiro vendendo uma pizza, vendendo alguma coisa para você adquirir esse material para você o quê? Ter no seu clube, certo? O material do seu clube, tá ok? Então, hasteamento somente com a bandeira nacional. Outra coisa
um outro ponto que eu quero falar para vocês é que todas as vezes que tiver o que? O hasteamento e o arriamento, lembrando que o hasteamento é o que? É a bandeira subindo e o arriamento é quando ela desce para ser guardada. É necessário a execução do hino nacional, certo? Então, é necessário que a bandeira do Brasil esteja presente e é necessário também a execução do hino nacional, tanto no início como no fim, certo? Não são palavras minhas, mas está dentro do manual administrativo, a não ser que tenha alguma OMD que fez essa mudança, mas o manual que eu estou usando nesse momento, ele fala a respeito disso. É necessário também que você utilize 2 desbravadores para cada bandeira que vai ser utilizada. Para que 2 desbravadores? Sempre o que? Um desbravador apoiando o outro, certo? Então, como são símbolos nacionais, tem algumas particularidades. Por exemplo, a bandeira nacional ela não pode tocar ao solo, tá? Você pode falar assim, mas isso é coisa inventada. Não, está o que? Nos manuais do nosso exército. Então, procure sempre colocar 2 desbravadores por bandeira, para que sempre um possa apoiar o outro e de maneira assim poder o que? Fazer essa atividade. Também, dentro das regras de hasteamento de bandeira, o mastro da bandeira brasileira ela deve ser mais alto que o mastro das outras bandeiras. Ah, mas dentro do meu clube eu não tenho como fazer o que? Mastros de tamanhos diferentes. Então, sempre o que? Que você estiver utilizando as bandeiras, a do Brasil ela sempre vai estar ao topo e as outras bandeiras um pouco mais baixa que a bandeira do Brasil, ok? Aqui está um desenho para exemplificar aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando você fizer uma cerimônia e você vai usar bandeiras dentro da nave da igreja ou no salão onde você vai colocar as bandeiras à frente das pessoas, lembre-se da seguinte regra. A bandeira do Brasil ela vai ficar o quê? À direita do púlpito ou da mesa que está à frente. Isso é regra que devemos seguir. Se você o que tiver a capacidade, você também já pode deixar o que a bandeira pronta, ou seja, ela pode ficar acima do púlpito ou acima da mesa de onde as pessoas estarão fazendo a reunião. Vou mandar uma imagem para vocês verem esse exemplo também. A imagem é bastante clara, certo? A bandeira sempre do lado direito ou acima do púlpito. Tá ok? Então vamos lá. Outra coisa que gera muita dúvida nas pessoas é a respeito da disposição das bandeiras num dispositivo de bandeiras, uma panóplia, certo? Como nós vamos utilizar? Pense da seguinte maneira: quando você estiver o que no número ímpar de bandeiras, por exemplo, 3 bandeiras, a do Brasil vai ser ao centro e as outras 2 bandeiras vão seguir na seguinte disposição. A segunda de maior importância, ela vai ficar o que? À direita da bandeira do Brasil e a terceira de maior importância vai ficar à esquerda, sempre revezando nessa ordem, ok? Vamos lá o exemplo para você ver. Está bem clara a imagem aí, certo? É o Brasil ao centro, o estado à direita e depois nós temos a cidade à esquerda, sempre alternando a importância das bandeiras. E quando for o número par, como que eu vou usar a bandeira? É bem simples também. Você vai pensar da seguinte maneira: a bandeira do Brasil ela vai ficar mais próxima ao centro, à direita daquilo que seria o centro, tá ok? E aí nós vamos começar o que? A revezar as bandeiras. A segunda de maior importância ela vai ficar à esquerda e a terceira de maior importância à direita. Inverte um pouquinho, mas não é muito complicado não. Eu vou mandar uma imagem para você ver. Você nota aí, então, que a bandeira do Brasil está mais próxima ao centro à direita e vai revezando esquerda, direita, com as bandeiras nas suas importâncias. Um outro detalhe que também causa muita confusão é a respeito em relação a quem a bandeira vai ficar à direita ou à esquerda. Eu quero falar para vocês, deixar esclarecido aqui o seguinte, que a bandeira ela vai ficar, brasileira no caso, estamos falando, tomando por base ela, que ela vai ficar o quê? Sempre à direita de quem está hasteando-a, quando for o quê? Um número par. E quando for um número ímpar, ela vai ficar ao centro, logicamente, certo? Mas sempre o que? À direita de quem está hasteando, ou seja, quem está o quê? Vendo a bandeira de frente, vai ter a impressão de que ela está o quê? À esquerda, mas na realidade ela está à direita de quem está hasteando. Vou colocar uma imagem para você
ver isso. Vou colocar mais uma imagem para vocês verem agora de como a bandeira deve ser conduzida em desfiles, né? A maneira apropriada da bandeira brasileira ser conduzida, tá ok? Você percebe que a bandeira do Brasil ela nunca é conduzida deitada, mas ela é sempre conduzida em pé. Então preste atenção nesse detalhe também, ok? E para terminarmos a respeito de bandeiras, eu vou colocar aqui um pequeno vídeo de como você deve dobrar a bandeira. Mas se você for fazer pesquisa em tutoriais, você vai ver que existem maneiras apropriadas de dobrar cada tipo de bandeira, certo? Do estado de São Paulo, dos bravadores, certo? Então segue aí a filmagem para você ver que interessante. Olá, eu sou Antônio Júnior, diretor de comunicação da 6ª Região, e hoje no nosso primeiro tutorial nós vamos aprender a como dobrar uma bandeira com o nosso líder de civismo George e nosso diretor de campos e bosques Denilson. Então siga os passos com eles. Dobre a bandeira ao meio, logo em seguida dobre novamente, em seguida você vai jogar a parte para trás e depois a outra parte para trás, de tal forma que ordem e progresso estejam voltados para frente. Este foi o nosso primeiro tutorial e nós voltamos com mais instruções em relação aos outros departamentos. Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Eu queria falar para vocês a respeito de cerimônias de civismo e conseguir passar a maior parte daquilo que achei interessante para você aprender. Mas sempre vai existir novas fontes de conhecimento e você, como líder, como diretor de clube, instrutor de classe, conselheiro, sempre deve buscar cada vez mais conhecimento. Você tem que sempre saber um pouco mais que o seu desbravador, porque muitas vezes ele vai fazer alguma prova com você, testar você para ver se você realmente domina o assunto. Então, é necessário que você esteja sempre preparado. Então, na parte de cerimônias, na parte de civismo, nós temos um apanhado geral daquilo que passamos para você. Espero que você aproveite bastante isso no dia a dia do seu clube e que você possa crescer cada vez mais. É a minha oração e o meu desejo para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!